Vamos torcer, vamos vibrar. Tudo sobre esporte, a nossa equipe vai comentar. A partir de agora. O Atlético viajou ontem. Curitiba tem destaques. E no tricolor da Vila Capanema, notícias, Reportagens, Comentários. entretenimento. polêmicas. E futebol. Alô, galera do esporte, estou chegando para levar para você as principais informações do Brasil e do mundo. Alô, galerinha do bairro Iguaçu. Para você que tá ligadinho aqui através da nossa JB Comunidade FM, estamos chegando para levar as principais informações do rubro-negro da Baixada, Atlético Paranaense. Para você que tá ligadinho aqui na JB Comunidade FM do bairro Santa Maria, em Fazenda Rio Grande, um abraço especial deste que vos fala, J. Bonfim. A você, amigo que curte o Verdão do Alto da Glória, Coritiba Futebol Clube. Nos detalhes esportivos você vai acompanhar também, é claro, o tricolaço da Vila Capanema, o Paraná Clube, na Série B do Campeonato Brasileiro. E você, amigo ouvinte, vai curtir também as informações do Operário Princesino. Você lá de Ponta Grossa, da Vila Oficinas, vai curtir destaque do seu Operário. Além disso, você vai acompanhar de perto todos os detalhes do que vai estar acontecendo e também, é claro, os comentários do nosso comentarista esportivo aqui da JB, nosso amigo Nilson Souza. Seja bem-vindo, Nilson. Boa noite, tudo bem, J. Bonfim? Hoje, ao vivaço aqui no programa Segunda Edição. Beleza, curto, grosso e como diz o ditado, vamos que atrás vem gente. E para você que está acompanhando aqui a nossa JB Comunidade FM, trazer aí o Luiz Daimon para trazer aí a sua primeira participação aqui através da nossa JB Comunidade FM. A você que está ligadinho, ele traz sempre os bastidores do Rubro Negro da Baixada, também do Verdão do Alto da Glória, comenta como ninguém o que acontece nos bastidores das principais equipes paranaenses e também, é claro, pelo Brasil e pelo mundo. Chega mais, Luiz Daimon, muito boa noite. Boa noite, J. Bonfim, boa noite, Nilson, boa noite a todo mundo que está ligado aqui na live, você que está nos ouvindo, nos assistindo, dando o carinho de sempre
da sua audiência. Vamos que vamos, até as 9 da noite, com muita informação, com muita notícia, com muita resenha. Daqui a pouco o nosso convidado está chegando aí nos nossos estúdios também. Então, com certeza, a gente espera a participação de todos, como sempre aqui na nossa live. O pessoal que deixa o seu recado, a sua mensagem, para que possa estar interagindo conosco. Estamos aqui no Facebook, para você ainda que não conhece, de repente você está ouvindo apenas pelo site ou pelo rádio mesmo em 87,9. Basta pesquisar por JB Comunidade FM em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook principalmente, para nos acompanhar. E no Face, obviamente, você vai nos assistir, como disse o nosso amigo Nilson, hoje ao vivo e a cores, em carne e osso, aqui nos estúdios da JB. Portanto, participe conosco. Já, muitas informações, além dessas que o J. Bonfim já destacou. A gente fala de Libertadores de América, em jogão na Vila Belmiro, intervalo de jogo, 2-1 para a equipe dos 2-0, aliás, para a equipe do Santos. Difícil aí a situação do Grêmio, hein? Precisa no mínimo empatar no segundo tempo para sair com a classificação lá da Vila Belmiro. Marinho e Caio Jorge fizeram os 2 gols da equipe peixeira. Portanto, vamos que vamos, J. Bonfim. Devolvo para você porque tem muita coisa para a gente destacar hoje. Para você que tá ligadinho aqui na JB Comunidade FM, alô, Ricardo Eloy, lá no Jardim Monza, na cidade de Colombo, é isso? Jardim Monza, lá na cidade de Colombo, aí curtindo a JB Comunidade FM na nossa live. Daqui a pouco você vai ter a enquete do dia também, aqui através da nossa equipe esportiva, você vai trazer todas as informações para você. Nilson, como é que tá essa questão aí do Paraná Clube? Aí vamos fazer uma palhinha bem meia curta e grossa aqui, como você é bem positivo. Dá ainda para o Paraná se livrar dessa questão do rebaixamento, porque a coisa realmente está começando a ficar feia. Olha, J. Bonfim, Luiz Daimon, os amigos ligadinhos aqui na JB Comunidade, e principalmente você, né, torcedor da verdadeira alegria do povo, como eu costumo dizer, essa verdadeira alegria do povo que tem deixado a torcida um pouco constrangida, um pouco envergonhada, eu diria até, pelos resultados que vem obtendo nas últimas partidas. São 8 rodadas aí sem vitória, aliás, todas elas com derrotas. Mas essa mudança que aconteceu, mudança no comando técnico, a chegada de um novo executivo de futebol e alguns jogadores, principalmente o Renan, um jogador bastante experiência, de muita qualidade, jogador que já vestiu a camisa da seleção brasileira, pode trazer novos ânimos lá pelo lado de Vila Capanema, e é o que realmente nós esperamos. Não se concretizou nas últimas 2 partidas, né, da estreia do treinador Gilmar Dalpozo, a conquista de pontos, que nesse momento é muito importante para a equipe paranista, porém há muita confiança e que essa arrancada comece agora, a partir de amanhã, lá na bela Maceió, linda Maceió, contra a equipe do CRB. Paraná Clube que tem um retrospecto bem positivo jogando contra o CRB. Nas últimas 12 partidas ele tem 7 vitórias, perdeu apenas 3 e empatou 2. Isso também traz um ânimo, traz uma motivação para a equipe paranista. Nós temos que ser positivos, queremos sempre as equipes do estado do Paraná obtendo grandes e bons resultados, e é assim que nós esperamos que aconteça também com o Paraná Clube. Eu acredito que pela força da camisa, né, e pela força da sua torcida, o Paraná Clube consegue sim permanecer na Série B para 2021. Fabrício e Jean Vitor, Luiz Daimon, você que está ligadinho aí também nas coisas do Paraná Clube, podem reassumir a titularidade, enquanto que René Bressan e mais 3 aí acabam ficando de fora. O CRB e Paraná Clube está marcado para amanhã, a partir das 21h30 de amanhã. Lá no Rei Pelé tem histórias, o Tricolor da Vila. Conta aí um pouco disso aí, Luiz Daimon, pra gente, aqui, como diz o ditado, fazendo esse bate-bola legal com a questão do tricolor, tricolaço da Vila Capanema. Chega mais aí, Luiz Daimon. Bom, J. Bonfim, a minha opinião ela vai de encontro
tudo aquilo que a gente vinha falando já desde a demissão do técnico Alan Al. Porque é o seguinte, eu acho que a equipe, o elenco, ele sempre foi muito limitado, né, em relação aos adversários, principalmente aqueles times que brigam hoje pelo acesso. A gente vê ali na parte de cima da tabela equipes como a Chapecoense, o Juventude, o próprio América Mineiro, o Cuiabá, que hoje é comandado pelo técnico Alan Al. Então todas as equipes que tinham um investimento até certo ponto maior do que o Tricolor. Então, o que acontece? O time deu muito certo no primeiro turno. E quando eu digo muito certo, não é porque precisava ser o líder ou ter terminado no G4. O Paraná terminou se não me engano, 2 ou 3 pontos do G4 a primeira parte do campeonato. Então, quando você é gestor, quando você é comandante, você tem que analisar num todo. Pô, qual foi o investimento que o Paraná Clube fez, né, no início da Série B? Fez um investimento pequeno, mas trouxe jogadores pontuais. O caso do Salazar, outros jogadores que acabaram vindo para compor o elenco dentro da Série B, principalmente do meio para frente, né? Porque no Campeonato Paranaense eu acho até que a parte defensiva do Paraná sempre foi muito segura, até mesmo com o Fabrício. Então eu acho que o Paraná fez investimentos pequenos, mas pontuais. E deu certo. Esses jogadores, o bom e barato, acabou dando certo. O Paraná terminou a primeira parte do campeonato ainda muito vivo pela briga pelo acesso. E aí aconteceu uma sequência ruim, o que aconteceu com todos. Se você pegar aqui todas as equipes que estão até mesmo na parte de cima, todo mundo teve problemas, sequências de 5, 6 jogos sem vencer. E o Paraná passou por isso. O grande problema e o diferencial que eu vejo é que o Paraná acabou trocando numa hora que não deveria. Porque o Alan Al conhecia todo o elenco, sabia as qualidades e limitações dos jogadores que ele tinha na mão. Então ninguém melhor do que ele, que estava desde o início do ano, para tentar tirar o melhor desses jogadores. Se ele fez esse elenco liderar a competição, participar do G4 durante 12 rodadas, acho que ele seria o cara mais ideal para conseguir fazer alguma coisa. Se ele não conseguiu, conhecendo todo mundo durante tanto tempo, outro não conseguiria. E aí que eu vejo que é o ponto de virada nessa campanha do Paraná. Porque aí trouxe o Micali, que já não tinha dado certo em outra ocasião. Ele acabou batendo um pouco de cabeça, porque ele falava, eu lembro na apresentação dele, ele disse o seguinte: a gente não vai mudar a estrutura do time, até porque não tem como você chegar e fazer uma mudança geral. Eu vou colocando aos poucos as minhas ideias e deixando o que já vinha sendo feito. Só que não foi isso que aconteceu. Fez um monte de substituições, algumas trocas, umas por opção, outras forçadas por lesão, por questão do coronavírus, e ele saiu do Paraná com um retrospecto muito ruim, né? Foi no comando dele que o Paraná acabou tendo essa derrocada. Então, a minha análise ela é geral, viu, Jota? Ela não é só do momento do Paraná. Eu acho que ela inicia lá no começo da Série B, com essas contratações pontuais que o Paraná fez, e ela tem o ponto de virada na hora que o Paraná decidiu por mandar embora o Alan Al e também o Alex Brasil, né, que era o responsável pelas contratações. O Nilson até falava dias atrás a respeito de jogadores que chegaram, treinaram e sequer foram relacionados. Então o que acontece nos bastidores do Paraná? Quem traz esses jogadores? O cara vem, treina e vai embora sem jogar. Não dá para entender realmente essas jogadas de empresários dentro de um clube tão importante para a história do estado do Paraná e até mesmo no futebol nacional. É lamentável a situação que o Tricolor vive. Eu até dizia também que não me lembro do Paraná ter passado uma situação tão ruim nos últimos anos, né, e chegar a compor uma zona de rebaixamento da Série B. Agora é se salvar, né, se agarrar em tudo que é tipo de coisa e buscar forças na torcida, né, que não pode ir ao estádio, mas com certeza vai apoiar, e muito no brio dos jogadores. O Dalpozo vai ter que fazer um baita de um trabalho para tirar o Paraná dessa situação. Beleza, você que está ligadinho aqui conosco, voltamos já com mais detalhes da equipe do Tricolor. Um pequeno break rapidinho aí, Luiz Daime, já voltamos já. Todo mundo ligado. Você está na melhor. JB FM. Você está ouvindo Mundo Esportivo. Não saia daí. Mundo Esportivo volta já. Confira agora o apoio cultural deste programa.
Project Áudio, autoelétrica e estética automotiva, alarmes, vidros elétricos, insufilme, som, polimento, higienização e muito mais. Faça-nos uma visita. Travessa Bélgica 78, próximo à Prefeitura de Fazenda Rio Grande. Telefones 3608-2165 e 995365433. Project Áudio, o melhor para o seu carro está aqui. É legal demais estar com quem a gente ama, com a turma, com a família ou com aquele alguém que faz a cabeça da gente. E nada melhor do que curtir esses bons momentos no Michel Batata. São 8 tipos de lanches, pastéis com até 3 sabores, bebidas variadas, aquela cerveja bem gelada e a especialidade da casa, as famosas batatas suíças. São 7 sabores tradicionais e mais 14 especiais. Michel Batata está localizado na Avenida Paraguai, 85, bairro Nações. Faça seu pedido pelo WhatsApp 998810626. Atendimento de domingo a quinta, das 6h30 às 11 da noite. Sexta, das 6h30 até 11h30 e sábado, das 6h30 até meia-noite. Venha, traga sua família e amigos para o Michel Batata, a melhor batata suíça da região. Bateu, amassou ou deu aquela riscadinha no seu carro? Não perca tempo. Venha até o Regis Recuperadora de Automóveis. Serviços de funilaria e pintura express, martelinho de ouro, polimento e vitrificação. Uma ampla estrutura de quem inspira confiança. Atendemos todas as seguradoras. Ligue 3627-3667 ou traga o seu veículo na rua Goiabeira 255, bairro Eucaliptos, próximo ao Caique, em Fazenda Rio Grande. Regis Recuperadora de Automóveis. Nesse você pode confiar. Contabilidade Iguaçu, 3627-1317. Rua Carlos Eduardo Nicheli, 1046, em Fazenda Rio Grande. Ou pelo e-mail contabilidadeiguaçu@terra.com.br. Nas ruas, nos bares, nos estádios, por baixo de nossas camisas, em cada grito, em cada emoção. Somos todos torcedores apaixonados, que querem apenas torcer, sem briga e sem confusão, que querem ver a bola rolando, ser parte do espetáculo, da comemoração. Somos geral na paz. Seja um torcedor consciente e torça na paz. Ministério do Esporte, Governo Federal. Não saia daí. Mundo Esportivo volta já. Confira agora o apoio cultural desse programa. Project Áudio, autoelétrica e estética automotiva, alarmes, vidros elétricos, insufilme, som, polimento, higienização e muito mais. Faça-nos uma visita. Travessa Bélgica 78, próximo à Prefeitura de Fazenda Rio Grande. Telefones 3608-2165 e 995365433. Project Áudio, o melhor para o seu carro está aqui. É legal demais estar com quem a gente ama, com a turma, com a família ou com aquele alguém que faz a cabeça da gente. E nada melhor do que curtir esses bons momentos no Michel Batata. São 8 tipos de lanches, pastéis com até 3 sabores, bebidas variadas, aquela cerveja bem gelada e a especialidade da casa, as famosas batatas suíças. São 7 sabores tradicionais e mais 14 especiais. Michel Batata está localizado na Avenida Paraguai, 85, bairro Nações. Faça seu pedido pelo WhatsApp 998810626. Atendimento de domingo a quinta, das 6h30 às 11 da noite. Sexta, das 6h30 até 11h30 e sábado, das 6h30 até meia-noite. Venha, traga sua família e amigos para o Michel Batata, a melhor batata suíça da região.
Bateu, amassou ou deu aquela riscadinha no seu carro? Não perca tempo. Venha até o Regis Recuperadora de Automóveis. Serviços de funilaria e pintura express, martelinho de ouro, polimento e vitrificação. Uma ampla estrutura de quem inspira confiança. Atendemos todas as seguradoras. Ligue 3627-3667 ou traga o seu veículo na rua Goiabeira 255, bairro Eucaliptos, próximo ao Caique, em Fazenda Rio Grande. Regis Recuperadora de Automóveis. Nesse você pode confiar. Pois bem, estamos chegando já de mansinho, bem de leve, agora bem descontraído. Nosso convidado já está por aí, você já deve estar vendo ele aqui na nossa live. Um abraço especial aí e seja bem-vindo, Ribamar, porque há quantos anos, né, como diz o ditado, que a gente não se cruza, né? Nós era guri, como diz o ditado, lá pelos anos, nem vou falar, senão os caras vão dizer que eu tô muito velho, viu? Mas acabamos se encontrando aí no Cinquentinha e hoje o prazer imenso tê-lo aqui na nossa humilde casa, a nossa JB Comunidade FM. A verdadeira rádio comunitária é essa aqui, JB Comunidade FM do bairro Santa Maria, em Fazenda Rio Grande. Seja bem-vindo. Obrigado, e é um prazer, né, sempre estar falando de futebol e falando com os amigos. Já há muito tempo que a gente não se via, desde o tempo do Cinquentinha, isso sem falar do tempo do Amador, né, de Curitiba, que já faz bastante tempo, mas é sempre um prazer. Beleza, você que está ligadinho aqui conosco, vamos continuar com aquele bate-papo legal, eu, Luiz Daimon e o nosso amigo Nilson, enquanto o nosso convidado respira depois de encarar uma BR-116 a partir das 19 horas, diríamos assim, né, Luiz Daimon? A gente estava conversando com a questão do Paraná Clube, o Nilson agora vem com um complemento do que realmente, o que está acontecendo com esse Paraná Clube, que não sai daquela zona perigosa, diríamos assim, para você, amigo ouvinte da JB Comunidade FM. Paraná Clube, que teve aí praticamente 12 rodadas na ponta da tabela, hoje sofre e faz seu torcedor sofrer, porque não se vê realmente uma luz no fim do túnel. Mas quem fala com propriedade do Paraná, ele que conviveu muito tempo lá, chega aí, Nilson, dá aí o seu pitaco, diz o que está acontecendo aí, principalmente com essa vinda do Dalpozo. Será que tira o Paraná Clube desse buraco que acabou se afundando? Essa, J. Bonfim, essa é a expectativa da grande torcida paranista, que o Gilmar Dalpozo consiga repetir pelo menos aquilo que ele fez quando esteve lá em Chapecó, levando a Chapecoense de séries C para B e de B para A. Uma escola diferente, uma escola mais voltada para uma tendência gaúcha, e nesse momento, né, todos sabem que a escola gaúcha é uma escola aguerrida, uma escola de muita pegada, e é aquilo que o Paraná realmente precisa nessa reta final de Campeonato Brasileiro, de botar mais coração, botar mais vontade, mais tesão, essa que é a verdadeira palavra, para poder conquistar os resultados que eles são necessários. A conta do próprio Gilmar Dalpozo aí é de conquistar 50% dos pontos que ele tem a disputar, são 10 jogos a disputar ainda nesta reta final, e começa amanhã contra o CRB. Como mencionei na minha participação anterior, o CRB, o Paraná tem um bom retrospecto contra o CRB, mas a gente sabe, Ribamar, que entrou muitas vezes em campo, que retrospecto não ganha jogo. O que ganha jogo é você se superar o seu adversário, e é exatamente esse o desafio que o treinador Gilmar Dalpozo tem. Precisa colocar mais ânimo nessa equipe paranista. A questão da qualidade é uma questão discutível, né? Muita gente questiona a questão técnica, a questão da qualidade técnica do Paraná, e eu tenho comigo uma coisa: se não dá na qualidade, tem que ser na raça. E é isso que a torcida paranista espera para amanhã, que o Paraná Clube entre em campo com determinação, com vontade, com garra, para buscar esses 3 pontos que são tão importantes
na sequência do campeonato. Depois ele faz um jogo em casa, aí pode naturalmente se sentir mais à vontade e, readquirindo a confiança, partir para essa reta final e se livrar desta zona incômoda, que é a zona de rebaixamento, e além de incômoda, convenhamos, amigos, vexatória para uma equipe do porte do Paraná Clube no campeonato, no cenário esportivo brasileiro. Série C não combina com o Paraná Clube. Paraná Clube que disputou muitos anos a Série A com destaque, hoje vive esse momento conturbado, esse momento difícil. E eu acredito tudo isso muito mais à questão diretiva. Já mencionei em outras oportunidades, em outras edições aqui, que se você não tem a pessoa adequada para fazer a gestão do clube, a tendência é que aconteça exatamente o que está acontecendo com isso, e o senhor Leonardo Oliveira tem que ser diretamente responsabilizado por tudo que vem acontecendo no Paraná Clube. Beleza, Nilson, você que tá ligadinho aqui na JB Comunidade FM, ó, já tem um cara aqui, ó, viu? Esse você conheceu, viu, Ribamar? Lito Joselito, o zagueiro lá, grande amigo Ribamar, jogamos juntos no cinquentinha do Capão Raso, um abraço. Um abraço, Lito, é um prazer ouvir, ver que você tá assistindo, tá ligadinho aqui, tá ligadinho aqui na F. Na JB Comunidade JB Comunidade FM. Vai acostumando. Lembro dos tempos que jogamos junto no cinquentinha do Capão. Você como zagueiro, lateral esquerdo e tudo. Fazia até gol na frente. Um esguio lateral que subia bastante e chegava na área para definir. Zagueiraço aí da equipe da Robert Bosch do Brasil, né, Nilson? Eu quero mandar um abraço também pro Lito, grande parceiro, grande amigo, grande jogador, zagueiraço mesmo, perna esquerda, né? Sabe tudo ali na questão da cobertura, na questão do posicionamento dentro da área. Grande jogador o Lito. Também queria aproveitar aqui e mandar um abraço pro Dori Edson, que sempre nos acompanha e está ligadinho conosco aqui na live do Ribamar. Beleza, você que está ligadinho conosco, Luiz Daimon, vamos aí às notícias do rubro-negro da Baixada, o Atlético Paranaense, porque é outro também que as coisas não andam bem lá pelos lados do CT do Caju e principalmente na Arena da Baixada. Chega mais. Destaques do rubro-negro da Baixada, Atlético Paranaense. O valor do rubro-negro da Baixada, o Atlético Paranaense, aqui da cidade de Curitiba e, claro, na região metropolitana, em Fazenda Rio Grande, cheio de torcedores do rubro-negro da Baixada. Bragantino e Atlético Paranaense. Exames apontam lesões e Pedro Henrique e Eric desfalcam o Furacão, Luiz Daimon. Você que conhece os bastidores do rubro-negro da Baixada, o Atlético Paranaense, traz principalmente a sua análise e principalmente os detalhes importantes do rubro-negro da Baixada, Atlético Paranaense. Muito bem, J. Bonfim, como você destacou com bastante propriedade, são dois desfalques importantes da equipe atleticana, né? Pedro Henrique, que é o zagueiro titular, né? Forma dupla junto com o Thiago Heleno, está fora, além do Eric, né? Como você já destacou também. Para a função do Eric, acredito que o Jonathan reúna condições de jogo, já que ele está treinando aí há praticamente um mês, já se recondicionando, depois de se recuperar de uma lesão. E a questão do Pedro Henrique, aí ela vai ter algumas alternativas para o técnico Paulo Autuori, já que pode ser o Zé Ivaldo, pode ser o Felipe Aguilar, enfim, são opções que o técnico Paulo Autuori terá, já que ele conta com a volta do Thiago Heleno. Mas são dois desfalques bastante importantes, né? Porque são dois titulares absolutos, especialmente a questão do Pedro Henrique, né? Porque quando ele atua com o Thiago Heleno,
a segurança da zaga atleticana ela é aumentada, né? Agora, quando um dos dois fica de fora, aí fica um pouquinho mais complicado, né? Que os outros jogadores, não que sejam ruins, né? Tem a sua qualidade técnica, mas com certeza Pedro Henrique e Thiago Heleno são titulares absolutos e tem cadeira cativa na equipe titular do Atlético. Então são problemas, mas por outro lado também soluções que o Paulo Autuori vai ter para enfrentar o primeiro dessa sequência de 4 jogos, né, contra equipes que estão lá embaixo, assim como o Atlético Paranaense. É uma decisão com certeza, porque um resultado ruim do Atlético diante do Bragantino pode colocar o Furacão até mesmo com a mesma pontuação do Vasco, que é o primeiro time ali na zona do rebaixamento. Então é um jogo perigoso, um jogo decisivo, e o Atlético precisa tomar todas as precauções, principalmente com o ataque do time do Massa Bruta, né? São jogadores muito rápidos, Claudinho, Arthur, que são os grandes destaques. Então o Paulo Autuori deve armar uma estratégia para anular esses jogadores. Viu, Luiz Daimo, a questão do Atlético Paranaense, que tem também, o Paulo Autuori tem aí o Kelvin como seu principal nome nessa volta para o setor de ala direita. Jonathan, que retornou aos treinamentos após 2 meses, é uma das alternativas da equipe, mas é mais, diríamos assim, ele ainda está naquela fase de transição. Pelo setor defensivo, como você bem salientou com propriedade, a questão do Thiago Heleno, que retorna de suspensão e deve fazer a dupla com Zé Ivaldo. Felipe Aguilar e Lucas Alter são as outras opções. Para você, qual deles aí pode formar a dupla aí com o General, Luiz Daimo? Eu imagino que o Lucas Alter seja um jogador que sempre é bastante prestigiado pelo técnico, né? É um jogador da categoria de base, o Paulo Autuori até elogiou ele em entrevistas recentes, mas ao mesmo tempo tem o Zé Ivaldo, né? Que atuou inclusive no último jogo no lugar do Thiago Heleno, que estava suspenso. Então eu acho que são os dois que saem na frente, ou o Zé Ivaldo ou o Lucas Alter. Um deles vai formar dupla com certeza com o Thiago Heleno, já que os outros correm por fora com certeza. Ainda disso, Luiz Daimo, tem a volta do volante Wellington, e com contrato aí até o final do ano, ele não deve renovar com o Atlético Paranaense. Será que é corpo mole, como a gente falava lá no passado? Não deve renovar e vai ser a despedida nesse jogo contra o Bragantino, até porque o Atlético nessa 14ª posição com seus 28 pontos, 3 pontos acima apenas do Vasco da Gama, que abre a zona de rebaixamento, volta a campo diante do Bragantino no domingo aí às 16 horas lá no Nabi Abichedid. A volta do Wellington é dada como certa, como titular na equipe do Rubro Negro da Baixada? Eu acredito que sim. O técnico Paulo Autuori sabe separar muito bem essa questão dentro de campo. O Wellington é um líder dentro do elenco, não é à toa é o capitão, né? Então ele tem a sua importância com certeza, e tecnicamente também ele agrega bastante, não é mesmo? Então os outros volantes que o Atlético tem, e volantes que eu digo aqueles que fazem o papel do camisa 5, né? Acho que o Wellington é o melhor entre eles. Então por isso eu acho que o Paulo Autuori vai utilizá-lo enquanto ele tiver condições, né? O contrato dele acaba no final do ano, então é aquela coisa que o treinador fala, olha, se enquanto o jogador tem contrato conosco eu vou utilizá-lo, depois é uma situação de diretoria. Eu acho que o Wellington não vai ficar, até porque há 2, 3 meses atrás ele já esteve envolvido em negociações, né? Ele negociou com o Grêmio, o Corinthians, e acabou não dando certo. Eu acho que justamente por esse fator ele já mostra que não tem mais vontade em permanecer no clube, e o clube por sua vez, né, não demonstrou interesse na sua renovação. Portanto eu acho que vai encerrando-se um ciclo vitorioso de um jogador importante nos últimos anos do Atlético. Ribamar, depois dos comentários do Luiz Daimo, quer falar alguma coisa desse Atlético Paranaense? Você que é um cara sempre ativo, está sempre no meio do esporte, sempre no meio do futebol, trabalha com escolinhas, pode até fazer o merchan da sua escolinha aí à vontade, não tem a menor dúvida, local, como que você trabalha, que tipo de trabalho você faz hoje perante a sociedade aqui no estado do Paraná, meu amigo e companheiro Ribamar, cara difícil de marcar, né, Lito? Bom, eu gostaria até de falar num contexto geral, né? Porque você aqui no futebol paranaense está complicado. Você vê o Curitiba, que há várias rodadas está na zona de rebaixamento. O Paraná já querendo ir para a zona de rebaixamento da 2ª divisão. E o Atlético chegando próximo da zona de rebaixamento da 1ª divisão. É ruim para todo o Paraná.
os torcedores paranaenses não estão acostumados com isso, principalmente esse ano foi um ano complicado com essa pandemia, não tem torcida, e agora mesmo que a gente vê quando o time é bom ou não, porque muitos times às vezes a torcida leva, faz com que conseguem resultados positivos, tudo por causa do incentivo da torcida. Agora, como não tem, já mostra que o planejamento dessas equipes menores não consegue chegar próximo dessas equipes grandes que estão sempre disputando o Campeonato Brasileiro e tudo. E é bom para que todos parem e pensem no futuro, saber como fazer para planejar suas equipes, né? O Curitiba, eu fico muito triste porque eu tive uma passagem pelo Curitiba. O Paraná, não joguei no Paraná, mas joguei no Pinheiros, que é antes se juntou com o Colorado e virou o Paraná. O Atlético, a gente sabe que é toda a estrutura que tem, toda a equipe que tem, a melhor equipe, eu acho que das três, e tem que fazer um trabalho melhor para se manter, pelo menos na primeira divisão. E a gente fica triste, não adianta falar só do Atlético e esquecer dos outros, que eu acho que estão todos no mesmo caminho. É claro que devido às proporções, cada um na sua série, e é isso aí, o povo paranaense, o torcedor paranaense está triste com as três equipes aqui do Paraná. E até porque a equipe do Curitiba, como você acaba de salientar num cômputo geral, o Curitiba hoje vive de eleições, não é isso, Luiz Daimon? Porque está meio tumultuado, o Samir sai, entra. Vamos aos destaques do Verdão do Alto da Glória, o Curitiba Futebol Clube aí, Luiz Daimon. O Alviverde do Alto da Glória é destaque no seu mundo esportivo. Curitiba Futebol Clube. Lá no alto de tantas e tantas glórias, o Verdão, como é conhecido carinhosamente pelos seus torcedores aficionados, principalmente pelo meu amigo e companheiro Tio Miro. Alô, Tio Miro, ligadinho aí na JB Comunidade FM. Lá no Verdão do Alto da Glória, 2 meses após ter sido internado, o Paulo Pelaipe volta a trabalhar presencialmente, Luiz Daimon. Conta essa história dos bastidores do Verdão de tantas e tantas glórias. Pois é, o diretor de futebol da equipe paranaense, ele ficou internado, né, e passou por maus bocados, né, por conta desse coronavírus. Se recuperou, graças a Deus, né, primeiramente a parte pessoal e depois a parte profissional, né. O torcedor Coxa Branca sentia a falta dele, porque a gente até estava comentando sobre isso com o Nilson em relação ao Paraná Clube, que falta alguém de mais voz ativa, né? Aquele cara que chega e toma as decisões que precisam ser tomadas realmente para que os rumos do clube sejam os melhores possíveis, né? E o Paulo Pelaipe, desde a sua chegada, ele se caracteriza por isso, né? Um cara que chega e se precisar dispensar jogador, ele dispensa, e se a diretoria não concordar, quem sai é ele. Ele fez isso quando ele chegou junto com o Jorginho no clube, né? Então eu acho que nesse momento que o Curitiba está enfrentando, é bom ter uma pessoa com esse perfil, né? Que toma as decisões. E ele só não saiu, inclusive, viu, J. Bonfim, por conta da ligação que ele tem com os jogadores. Porque na manhã de segunda-feira houve uma reunião entre vários componentes do G5, da equipe Coxa Branca, e justamente por decidir rumos, né, que ele não concordava em relação a eleições, em relação a planejamento também dos próximos jogos, ele ameaçou deixar o clube. E aí houveram ligações de vários jogadores para ele, né, como o Wilson, o Sabino, líderes do grupo, né, que pediram para que ele ficasse. Então você vê o tamanho da bagunça que está acontecendo internamente do Curitiba, né? Não à toa o clube está passando por esse momento tão ruim. Mas eu acho que a volta dele, sem dúvida, vai ajudar, com certeza, nos bastidores, para ver se o Curitiba tem alguma força para conseguir ainda se livrar do rebaixamento. É muito lamentável a situação, matematicamente é possível, mas ao mesmo tempo também é muito difícil. E o que a gente analisa sempre, né, não é só essa parte matemática, mas principalmente a produção da equipe, né? O time vem jogando muito mal, não conseguiu vencer o Bragantino,
pelo contrário, se tivesse que haver um vencedor no jogo do Couto, teria sido a equipe paulista. E no último jogo, né, contra o Sport, a gente já comentou muito a respeito disso, né, um desempenho muito abaixo da crítica. Então, esse é o grande problema do Coxa. Trocou de treinador de novo, né, mandou embora o Rodrigo Santana, tentou trazer o Mozart, não conseguiu e agora vai de Pachequinho. Eram situações já previstas, né, com a vinda do Santana. O Coritiba, com certeza, ao invés de valorizar a prata da casa, o nosso amigo Pachequinho foi atrás do Santana, gastando aquilo que não tem, e em vez de valorizar a prata da casa. E agora precisa de 8 vitórias em 13 jogos para poder se livrar do rebaixamento. Vai ter que fazer aí no mínimo 24 pontos para poder alcançar esse número mágico para a permanência na elite do futebol nacional. Isso representa praticamente aí, Ribamar, só 61% de aproveitamento nesses 13 jogos que passa aí para poder se manter na elite do futebol nacional. Para você que já esteve lá dentro, como é que fica essa situação para os jogadores? Para nós que tivemos lá, vamos falar assim, mas chegar ao ponto de ter que ser forçado a fazer 61%. E daqui a pouco eu trago a palavra do Nilson, que teve lá também, porque sabe o quanto é difícil, principalmente quando às vezes o grupo não está bem unido, não está bem fechado, para poder buscar esse resultado que pode manter o Coritiba na Série A do Campeonato Brasileiro. Olha, eu tô com dó do meu amigo Pachequinho, tô torcendo muito para ele, torcendo para que ele volte, faça um grande trabalho, como ele já fez, já segurou o Coritiba na primeira divisão, já conseguiu o título do Paranaense, e gostaria que ele continuasse fazendo isso e que a diretoria daqui para frente, ou a nova diretoria, numa próxima eleição, possa ter essas opções, principalmente de ex-atletas que já passaram pelo Coritiba e que hoje trabalham como treinadores e possam ter essas oportunidades que o Pachequinho está tendo, com a volta agora do Edson Borges na categoria de base, o Reginaldo Nascimento trabalhando lá no Sub-20 junto com o Edson. Deixou escapar aí o Mozart, né? Agora está correndo atrás do Mozart. Então, eu acho que essa diretoria atual aí, que está para de repente sair, não fez um bom trabalho, principalmente nesse ano. Mas eu estou com dó do meu amigo Pachequinho, dó não, estou torcendo muito para que Estamos torcendo, né? Porque ele merece essa oportunidade. Para que ele consiga, ele é um cara que já mostrou sua capacidade aqui no Coritiba, e acho que devia ter acontecido essa permanência dele antes até do Rodrigo, né, que veio aí trabalhar, e teve 3 vitórias, 3 derrotas. O dinheiro do Coritiba, né? É complicado, nós não sabemos o que acontece nessas negociações, mas o que a gente pode esperar? A gente pode esperar que o Pachequinho volte a resolver, e resolvendo, e espero que a nova diretoria pense bem e consiga fazer o melhor planejamento possível para que o Coritiba, né, nesse comentário, faça a melhor campanha, que se mantenha e nos próximos anos consiga disputar títulos, principalmente nacionais, né, que o Coritiba há muito tempo que não disputam, nem chega próximo de um título nacional. Fácil de comentar o futebol do Paraná na fase que está, Nilson? Fácil de comentar, nada fácil, né? Na verdade, o que nós gostaríamos como paranaenses é que os nossos times estivessem brigando lá em cima por classificação, no caso de Atlético e Paraná, no mínimo para uma disputa de Libertadores, Atlético e Coritiba, e Paraná para voltar à elite do Campeonato Brasileiro. No entanto, o que nós vemos, e eu chamei a atenção na semana passada para isso, o triste momento em que vivem as equipes do Paraná. Triste momento porque no passado não tão distante já obtivemos grandes resultados com Coritiba campeão brasileiro, Atlético campeão brasileiro,
campeão sul-americano, né? O Paraná fazendo grandes participações em campeonatos brasileiros e, infelizmente, não é o que nós vemos nesse momento. É preciso, sim, como o Ribamar falou, usou uma terminologia importantíssima, trabalhar com planejamento. O futebol, embora ainda tenha esse conceito de eleições presidenciais, ele é hoje muito profissional. E o clube que não se profissionalizar, o clube que não tiver uma mentalidade profissional, vai ficando para trás. E infelizmente os nossos clubes estão dentro desse conceito. Em relação ao Curitiba, assim como ao Paraná, eu torço para que consiga a sua permanência na Série A, embora seja bastante difícil, mas tem aí a força de uma camisa, a força de uma torcida também muito grande, gigante, e que merece viver dias melhores. E nós esperamos sim que os dirigentes, tanto de Curitiba, que tem a sua eleição marcada agora para esse começo de ano, final de ano, ainda está em uma indecisão em relação a datas. Dia 29, Nilson. No dia 29? Isso, de maneira online. Então está definido já, então no final desse ano agora, no final do mês, possa ter aí na figura daquele que for eleito um pensamento positivo, um pensamento profissional, um pensamento de colocar o clube acima das suas vontades pessoais. E é o mesmo que eu desejo ao Paraná Clube, que terá eleições no ano que vem. Beleza, você que está ligadinho aqui através da nossa JB Comunidade FM do bairro Santa Maria, Verdão do Alto da Glória, na Berlinda. Também o tricolaço da Vila Capanema, o Paraná Clube, ambos mal das pernas na Série B. O Paraná Clube, e claro, é mais complicada a situação do Paraná Clube, porque pode pegar aí uma Série C. Já o Verdão do Alto da Glória, o Coritiba busca a sua recuperação para permanecer na elite do futebol nacional. Nesta quarta-feira, daqui a pouquinho, 21h30, a 26ª rodada vai ser aberta no clássico São Paulo e Atlético Mineiro. E também para você lá no Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense recebe o Fluminense, Luiz Daimo. Vamos à sabatina, o cara tá já aqui com a garganta afiada, Luiz Daimo. Chega mais, garoto. Beleza, Jota Bonfim. Bom, pro Ribamar, então, vamos começar a conversar um pouquinho sobre o seu início de carreira, né, Ribamar? Porque afinal de contas nós estamos bastante curiosos, né? Eu sou de uma geração um pouco depois de quando você conquistou seu primeiro título brasileiro pelo Sport em 87. 87, enfim, é nossa, como dizem os torcedores do Sport, né? Teve até uma decisão, acho que no ano passado, no STJD também. De qualquer forma, eu queria que você falasse um pouquinho do seu início de carreira, né? Lá no Pinheiros, antigo Pinheiros. Se eu estiver errado, você me corrige, mas foi onde você iniciou, deu seus primeiros passos e dali em diante você conseguiu traçar um rumo muito vitorioso, né? Não só com o título brasileiro em 87, mas jogou Libertadores no ano seguinte, também esteve em Corinthians, Santos, Palmeiras, vários grandes times do futebol brasileiro. Mas especificamente do início, conta um pouquinho para nós como é que foi, as dificuldades e os primeiros passos. Bom, primeiro o início foi num clube profissional, foi no Pinheiros. Eu joguei futebol de salão e peladas até os 17 anos. Daí fui para o Capão Raso, disputei uma suburbana, um ano. E daí o Pinheiros se interessou e eu fui jogar. Mas minha passagem foi bem rápida. Eu comecei no Pinheiros em janeiro, no júnior, e em julho já estava no profissional. Então foi muito rápido. E eu sofri muito na minha carreira em virtude disso, porque eu não tive categoria juvenil, bastante tempo de júnior, juvenil. Base, né? Então eu não tive uma base física, muscular muito boa. Daí no meio da minha carreira tive muitos problemas com distensão, principalmente no início, no Pinheiros de 83, 84, mas depois eu dei uma sequência muito boa. Quanto ao 87 do Sport, isso daí não tem quem
possa contestar, porque eu já até falo para quem pergunta, estou cheio de medalha, porque cada ação que entra a gente ganha mais uma, estou com o pescoço pesado de tanto ganhar nessas instâncias que o Flamengo tenta. Infelizmente, na época, em 87, o futebol brasileiro estava uma bagunça também, porque o Clube dos 13 quis mandar no futebol brasileiro. Foi onde aconteceu tudo isso. Teve um regulamento, o esporte participou, todos os clubes aceitaram o regulamento. Daí, na hora de cumprir o regulamento lá na final, eles tentaram virar a mesa e querem que o campeão da Copa União seja o campeão. Mas eles querem. Mas a CBF que entende não, tem o regulamento, fez o regulamento e o esporte cumpriu, o Esporte Guarani, tanto que no ano seguinte nós disputamos o Libertadores. E o Flamengo, eu acho que os torcedores, os jogadores, nenhum deles tem culpa, eles podem se considerar campeão do que foram, do que eles disputaram, mas eu acho que quem mais deve aos jogadores e à torcida são os dirigentes do Flamengo da época, porque eles quiseram, junto com o Clube dos 13, peitar a CBF e não se deram bem. E até hoje eles ficam reclamando desse título que dentro do campo foi ganho pelo esporte. E eles tentando ganhar nas áreas judiciais, nas instâncias aí, mas eu, quanto a isso, nem comento muito, mas como você está me perguntando, toda vez que eu vou, eu tenho que falar sobre isso, mas faz parte, isso daí não adianta. Lá também eu tive o título, eu fui campeão aqui pelo Pinheiros em 84, fui campeão pelo esporte em 87, campeão brasileiro, em 88 campeão pernambucano, fui campeão da Taça Guanabara pelo Fluminense. Então eu tive uma carreira muito feliz, então não posso reclamar. Muita gente fala, pô, você devia jogar nessa época. Eu falei, eu acho que cada um tem o seu tempo. Eu tive o meu, os que estão jogando nessa época têm o seu. E importante de tudo que a gente passa é poder chegar até quando a gente para e falar assim, eu fui um cara feliz dentro daquilo que eu gostava, que era jogar futebol. Então é o mais importante. E hoje eu trabalho ainda no futebol, como o Bonfim perguntou lá no começo, tanto que eu não posso nem comentar sobre as eleições no Curitiba, porque hoje eu faço parte da diretoria da Confraria dos Ex-Atletas, onde os diretores não podem tomar partido dessa ou daquela chapa que vão disputar a eleição. E nós temos uma escola de futebol, onde hoje estamos só dando aulas na ABB, porque temos também lá na Universidade Federal das Agrárias, só que é federal e o Estado não está liberando para a gente poder fazer as aulas. Temos uma escola social, escola paga, e fazemos o nosso trabalho e esperamos nesse próximo ano, com essas mudanças em Curitiba, e a gente possa até dar nossa contribuição junto à escola, com os ex-atletas, que tem uma confraria hoje. A diretoria do Curitiba fez uma coisa muito bonita, que eu não vi clubes aqui no Paraná ou em outros lugares. Hoje nós, ex-atletas do Curitiba, o pessoal da confraria, tem 2 camarotes no Couto Pereira. Infelizmente, esse ano, por causa da pandemia, não pudemos prestigiar os jogos do Curitiba e lá torcer para ele não estar nessa posição. E gostaria que todos os clubes tivessem isso, dessem valor aos seus ex-atletas, que pudessem ir lá com seus familiares, acompanhar. E, é claro, o dirigente vai chegar e falar, mas o atleta já ganhou o que tinha que ganhar quando tinha contrato com o clube. Agora que ele parou, o que o clube tem que ficar ajudando isso, aquilo? Eu acho que não é nem ajudar, é ter o sentimento de reconhecer o que o atleta
fez pelo clube. E o Curitiba faz isso muito bem. Eu vou entrar nesse assunto aqui, até porque eu defendo muito essa questão dos ex-atletas. Eu trabalhava na época, sempre fui uma pessoa muito humilde, moramos aqui do lado do Ceasa, na época era invasão, vamos falar a coisa bem certa, era isso, quando nós íamos com praticamente 11 filhos, era o meu pai criou, e eu saía do Ceasa aqui para ir lá no Britânia, no antigo Colorado, treinar. Ficava debaixo das arquibancadas dormindo, porque trabalhava no Ceasa durante a madrugada, e aí durante o dia eu saía a pé daqui no Britânia para ir treinar. Nunca fui lembrado, nem para um convite dos ex-jogadores. Chamavam eu lá de Pelezinho na época, canelinha fininha, habilidoso e tal, estava lá. Quem na época me deu um suporte legal, não sei se você lembra do Buião, que era jogador da equipe do Colorado, então ele dava naquela época uma nota de 5 conto, daquelas 5 vermelhas, dava para o mês inteiro, para a família toda lá em casa, fazer compra e tudo mais. Mas eu nunca fui reconhecido lá no tricolor da Vila Capanema. Como eu, deve ter vários jogadores. E de vez em quando eu toco no assunto com relação a isso. Depois cheguei ao profissional, fui para o Pato Branco e vim emprestado para o Curitiba. Na época era aqueles contratos de gaveta, não tem registro em lugar nenhum, só na minha carteira. E eu acabei ficando 7 meses no Curitiba, vamos falar assim, na época tinha um expressinho, nem no expressinho eu não joguei, porque lá havia uma separação de elite do futebol naquela época, no meu tempo. Eu estou com 63 anos, então há muito tempo atrás eu tinha 17 anos, 17 para 18, e eu nunca realmente participei de uma partida pelo Curitiba, até por questões lá, que nem você bem diz, né, que tinha um trabalho diferenciado e tudo mais. E a gente, acostumado com os peladeiros e tudo mais, eu acabei não dando certo. Mesmo vindo do Pato Branco para o Curitiba, procurei vários registros lá na época, que era o Evangelino e o Evangelino Neves, nosso maior presidente do Paraná, eu digo, Evangelino, maior ganhador, papatítulo, diríamos assim. E daí tinha um de Paranaguá, eu não lembro dele. Hélio Alves e o menino lá, que também que era Paulinho, bem garoto, o Paulinho. Conheço até hoje. O Paulinho sempre me reconheceu. Onde nós vamos, a gente se encontra, toma aquela água mineral esperta. Então, assim, muitos dos ex-jogadores, aquele, digamos, você é uma exceção, Ribamar, porque fez sucesso, foi campeão brasileiro e tudo mais. Mas muitos dos jogadores não chegam a sequer decidir uma final. Eu tive o privilégio de ganhar várias taças Paraná aqui no estado do Paraná, então eu sei o significado de você chegar a brigar para chegar lá e conquistar um título. Para você, Ribamar, essa questão dos ex-jogadores que você está bem colocando, que estão se organizando hoje, essa é uma pergunta. Como resgatar esse pessoal lá do passado? Segundo, a sensação de disputar um título nacional. Olha, primeiro resgatar. Sobre a confraria que eu falei, a gente tem que tirar o chapéu para o Reinaldinho, que jogou no Curitiba lá atrás, junto com Cláudio Marques, Sidney Butini. Eles foram os precursores de montar essa confraria, junto com o Jetson, um cara mais novo agora, com novas ideias. E fizeram isso aí. No meio disso aí, nós tivemos a ideia de fazer uma escola. Daí me convidaram, eu trabalho com escolinha fazem 25 anos. Eu falei, se é uma escola com ex-atletas de Curitiba, com certeza daria certo. E está dando até hoje. Hoje nós trabalhamos. Agora, quanto a primeira pergunta foi... Com relação ao resgate dos ex-jogadores. Então, o resgate dos ex-jogadores, hoje, até como eu comentei com você semana passada, os jogadores mais velhos que deixaram um pouco tempo passar e deixaram o futebol no meio desses professores. Eu acho que os professores são importantes no futebol, mas eu acho que tem muitos professores e poucos ex-atletas trabalhando principalmente na parte que é a base. A base, eu acho que quem passou
dentro de campo, teve suas emoções, tanto vitoriosas como derrotas, sabe o que passar para os meninos. E os professores têm sua função na parte física, na parte nutricionista, nessa parte de fisiologia, essas coisas. Então, eu acho que os clubes, principalmente o Curitiba, que agora está resgatando alguns jogadores para trabalhar, tem que pensar nessa situação. E esses atletas que deixaram um pouco tempo passar, hoje estão se capacitando. Eu mesmo, o Heraldo, o Mauro, nós estamos fazendo um curso de gestão esportiva. Estamos terminando. Segunda-feira a gente pega o nosso canudo. E nada melhor do que esses clubes que estão principalmente numa situação difícil, como o Paraná, como Curitiba, e até o próprio Atlético. O Atlético é uma exceção aqui no Paraná, porque usa bastantes ex-atletas, trabalhando na sua base, levando a experiência que passaram. Eu acho que esse resgate do ex-atleta tem que começar a partir dos próprios empresários de atletas, porque os atletas vão parar uma hora, não vão ficar jogando como todos nós paramos. E hoje os atletas têm seus empresários. Esses empresários têm que ser mais que empresários, tem que ser pai, tem que ser irmão mais velho, tem que pensar no futuro do atleta, não só no futuro financeiro, como no futuro de vai parar de jogar e vai fazer o quê? Tem, uns viram empresários, outros viram treinadores, outros vão ser gestores. Então hoje os atletas estão melhorando nesse pensamento pós-carreira. E na minha época acho que o pessoal demorou um pouquinho. Nilson, fala um pouquinho dessa questão aí dos ex-atletas e principalmente do Colorado antigo, Pinheiros antigo e do Coritiba lá do passado. Ganhava tudo, mas tinha esse detalhe, o jogador passava e era esquecido. É verdade, na verdade o clube em si, ele não tem essa questão de reunir os seus ex-atletas, de entender o que esses ex-atletas que dentro de campo contribuíram e muito com o clube possam contribuir também fora das quatro linhas. Afinal de contas, o futebol ele é exatamente esse composto, né, daquilo que é feito fora das quatro linhas para trazer um resultado positivo dentro dessas quatro linhas. O Ribamar colocou bem, eu conheço um pouco da questão da confraria do Curitiba, talvez seja o único clube que faça isso, e o Atlético, que também tem, como também o Ribamar bem frisou, a questão de ex-profissionais trabalhando na sua base. Mas Paraná Clube realmente não tem. Poderia ter a união de dois dos times que formaram o Paraná Clube, o Pinheiros e o Colorado. Tem muita gente boa, o Ribamar sabe disso aí, por aí, aqui em Curitiba, morando em Curitiba, que gosta das coisas do futebol, mas infelizmente não tem. Tem um ou outro grupo isolado tentando fazer alguma coisinha, mas muito mais para trabalhar o seu ego, para lembrar que um dia passou por um desses clubes e foi jogador de futebol. Eu acho realmente uma pena que isso aconteça. Você tem um material disponível aí que gostaria de trabalhar pela equipe pelo qual defendeu e não é utilizado. Quem sabe, nós estamos falando aí já em eleições, em clubes, quem sabe aqueles que assumirem o comando tanto de Paraná quanto de Curitiba possam valorizar esse material que está em disponibilidade e tem um grande conhecimento para poder passar, né? Mas, se você me permitir, J. Bonfim, eu queria colocar um ponto para o Ribamar, porque o amigo que está nos assistindo já ouviu da apresentação do Ribamar, já sabe que ele foi campeão brasileiro, disputou Libertadores, jogou por grandes equipes do futebol brasileiro e hoje é um nome reconhecido por onde ele vai. Eu sei que lá em Recife, por exemplo, ele não pode, né, chegar
sem ser totalmente ovacionado, né? Ele é um ídolo lá da torcida do Leão, do Sport Recife. Viu, Nilson? Já ouvi falar que o Ribamar, quando chega lá, é tratado como rei. Eu vi isso em algumas entrevistas que ele já deu para ele. Mas é verdade, até o Ribamar, quando for, se ele quiser nos convidar, é bom, porque local para ele ficar não falta, todo mundo quer que ele fique na sua casa, né? Então nós já podemos fazer essa viagem conjunta, digamos assim. Mas, Ribamar, eu sei que o começo não foi nada fácil para você. Houve um período em que, inclusive, nós estávamos juntos lá no Pinheiros, você mencionou o título de 84, você e eu estávamos naquele plantel campeão paranaense em 84, e depois houve uma mudança de diretoria, de gestão também. Eu, você e o Dionísio treinávamos separados, inclusive porque fomos colocados um pouco à disposição. Você teve uma oportunidade, e isso é muito importante, você que trabalha com meninos hoje, tem muito menino ouvindo a nossa live, assistindo a nossa live. Eu gostaria de saber de você, que dica você dá, o que fazer no momento como esse em que você vê parte dos seus sonhos quase serem interrompidos. Bom, eu lembro daquele momento, daquela época, né? Foi logo após o título de 84 e o seu Borba com o Lampadinha, que era o Carlinhos Neves, eles acharam que no final de 84 eu disputei o campeonato todinho como titular, aí tive uma distensão por causa dos problemas musculares quando novo, e eles acharam que eu estava dando migué. Você acha que eu queria dar migué, ficar fora das finais quando jogou o Ferreira? Não, jogou muito, inclusive, num jogo lá em Cascavel. O Pinheiros ganhou de 2-0. Naquela época o Cascavel era um dos times fortíssimos do campeonato paranaense, e o Pinheiros foi lá e você, inclusive, eu estava lá, fez o gol. Então, mas daí no começo do ano, como o Pinheiros contratou muitos jogadores do Atlético, Renato Sá, capitão, Nenê, muitos jogadores, e o Borba me deixou de lado em virtude dessa situação. Mas eu nunca deixei de acreditar, né? Eu sabia que eu tinha condição. Eu treinava separado junto com os goleiros. Eu tenho até uma foto, eu, você, o Júlio César e o Toninho. Eles queriam que eu treinasse separado. Eu falei, não, eu vou treinar no mesmo horário que o profissional. Não tinha que treinar no horário separado. Eu treinava com os goleiros. Até hoje aprendi bastante com treinamento de goleiros. Pego os goleiros e ainda faço o treinamento. Mas o que eu digo para o menino, que às vezes é deixado de lado em qualquer situação, ou seja, um craque, um jogador que está começando e a comissão técnica deixa de lado, nunca deixe de trabalhar. Confie em você, acredite no teu sonho. Se você está lá é porque você tem um valor. E se você trabalhar sempre e não desanimar, a perseverança é a melhor coisa. Vai, trabalhe, corra atrás do seu sonho, mas não deixe de fazer sempre o que é certo. Independente que nesse momento você não está sendo bem olhado, está sendo deixado de lado, com certeza seu momento chegará. Confie em você, confie em Deus e corra atrás do seu sonho sempre. Nunca se entregue, porque hoje eu escuto muitos meninos que falam assim, eu estava lá, estava bem, mas daí me preteriram, colocaram o menino que era do empresário. Não, se você está em algum lugar é porque você tem potencial, tem competência, e uma hora o teu momento chegará. Nunca se entregue na primeira pedra no caminho. Espere, passe por cima dessa. Você vai ter várias pedras no caminho, até quando você já for um ídolo. Vai ter problemas, mas tem que sempre, como diz, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima em todas as situações. Corra atrás do seu sonho.
Bem assim, você que está sempre ligadinho aqui conosco através da nossa JB Comunidade FM do bairro Santa Maria, sem dúvida nenhuma, detalhes importantes deste que vos fala J. Bonfim. Nunca fui um cara de se me acomodar e dizer assim, ó, não dá para mim fazer. Eu sempre tenho uma máxima, viu, Ribamar, Nilson e também no Luiz Daime. Tudo é possível, desde que você tenha vontade de buscar aquilo que você almeja. Nunca desista de nada, porque aí está a força daquele que sempre vai estar vencendo. Essa é a máxima de J. Bonfim aqui na sua JB Comunidade FM. Não é isso, Ribamar? É isso mesmo. E voltando ao que o Nilson comentou sobre Recife, Recife foi a melhor passagem da minha carreira como jogador de futebol. Lá eu fui muito feliz, fui campeão, sou o ídolo de uma torcida, faço parte da seleção do esporte de todos os tempos. Fui campeão brasileiro, que, como diz o Andrezinho do Curitiba, não é para são poucos jogadores do Brasil que são campeões brasileiros. E fui campeão pernambucano em 88, fui o melhor jogador do ano de 88. Então, lá eu sou muito querido. O povo de Recife me adotou. Eu sou um pernambucano. A partir do momento que eu pisei naquela terra, estreiei no esporte, eu sabia que ali eu ia ser muito feliz. Ribamar, nós temos algumas fotos aí na live aí. Fala dessa primeira foto aí para nós aí, essa do troféu aí. Essa foto desse troféu é um chefe de torcida, que a torcida foi me oferecer um troféu no ano de 88. Beleza, Luiz Daime, volta aquela foto lá que era as 4 primeiras aí pra gente poder ele falar um pouco dessas fotos, essa primeira aí com o torcedor, enquanto você verifica essa primeira equipe aqui, da onde que é? Fala pra nós aí. Esse é o Corinthians. Corinthians, que ano que é esse? 1989. E essa segunda, Santos, né? Santos, jogou com quem aqui? Não tem quase ninguém aqui. Aí tem o Serginho Chulapa, tem o Zé Sérgio. Aí também tinha o Toninho Carlos, tinha o Carlos do Matsubara? Rodolfo Rodrigues, Gilberto Sorriso. Pois bem, Hugo de Leon, Dunga. O Dunga está nessa foto aí também. Luiz Daimon, fala aí um pouco com ele aí. Agora eu vou deixar você na mão dele, porque eu vou tomar uma água aqui, porque eu não sou de ferro, né? Não, eu quero perguntar justamente a respeito da participação na Libertadores de 88, né? Porque essa segunda foto é o primeiro jogo da Libertadores. Nós fizemos a entrega de faixa e, como toda entrega de faixa, é carimbada, né? Perdemos de 1-0 para o Guarani em casa no primeiro jogo da Libertadores. O Sport ficou em terceiro no grupo, né? Não conseguiu Ficamos se classificar. em terceiro no grupo. Eu queria que você contasse alguma história extracampo, porque vocês tiveram o Guarani no mesmo grupo e 2 equipes peruanas, né? 2 equipes peruanas. Como é que foi jogar fora de casa? A pressão é muito grande? Tem algum episódio, assim, de absurdos, né? Porque a gente... Hoje é menos, né? Mas antigamente a gente via muito torcedor indo no hotel, né? Fazer barulho, estourar foguete, jogar objetos no campo. Tem alguma história para contar a respeito disso? Tem um jogo lá com o Alianza de Lima. Lá ganhamos de 1-0 o gol do Betão. Mas que jogo complicado para se jogar. Lá eu fiz uma partida exuberante. Só que o que os caras batiam, eu saí com as costas toda pisada, marcada com trava de chuteira. No final do jogo nós ganhamos de 1-0. Não esqueço nunca. Fui bater o escanteio, que eu bati o escanteio sempre dos 2 lados. Fui bater o escanteio, olhei para a área, faltava acho que 1 minuto. Olhei para a área, não tinha um jogador do esporte na área para eu jogar a bola. E a torcida jogando garrafas dentro do campo. Garrafas, não eram latinha, era garrafa. A garrafa caía e caía de bico, chegava a fincar na coisa do lado, eu chamava o árbitro, a polícia veio. Quanto mais tempo... Libertadores raiz mesmo. Daí eu fui bater o escanteio, olhei, falei, eu não vou bater. Eu joguei a bola pro fosso, para eles correr, e eu voltei pro campo, porque não adianta dar bola para eles para dar um contra-ataque. Joguei pro fosso, eu era capitão, né,
da equipe no ano de 88, fui capitão, tanto que tem a foto ali que nós fomos campeões. E voltei para o meio esperando só o tempo passar e terminar o jogo. Ganhamos de 1-0, mas foi um jogo complicadíssimo. Mas também jogamos contra o Universitário, né? O time do Universitário, um bom time, ganhou da gente lá, empatou com a gente aqui. Nós ganhamos do Aliança lá e ganhamos do Aliança aqui, foi mais fácil. Aqui já foi 5-0, já foi mais tranquilo o jogo. Mas o Guarani nós acabamos perdendo aqui de 1-0, jogamos melhor, mas como todo jogo de faixa, você acaba sendo carimbado. Se a gente ganha o jogo do Guarani aqui, a gente tinha classificado. E a equipe, pelo que eu pesquisei, porque como eu digo, né, eu sou do final dos anos 80, então eu não tive o privilégio de ver esse time jogar. Mas pelo que eu pude perceber, era uma equipe que se completava muito, porque você jogava como um meio-campista e distribuía mais a bola para um ataque rápido, né? Você pode falar um pouco mais disso a respeito dos seus companheiros que tinham muita velocidade, né? Era mais ou menos assim que o treinador também, né? Também vocês tinham uma parceria muito grande. E tem até a questão do Emerson Leão, né? Que vocês criaram até um relacionamento muito bom. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque anos depois, quando você foi envolvido numa troca até com o craque Neto, né? Você foi justamente envolvido nessa troca porque o Leão pediu que você fosse para a equipe do Palmeiras, né? E até então o Neto ainda não era aquele Neto que foi depois do início dos anos 90. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. A relação com os seus jogadores de esporte, aquele elenco que se completava, e essa relação com o Emerson Leão depois. Olha, se eu for falar, nós vamos passar muito tempo, mas eu vou tentar resumir o máximo possível aqui. Em 87, o Emerson Leão, eu cheguei no esporte, ele estava como goleiro ainda. Aí, até uma briga do treinador comigo, que me deixou fora do jogo, o Emerson Leão acabou assumindo, nós acabamos perdendo o título do Pernambucano para o Santa Cruz, que também era uma excelente equipe. Mas estava nessa equipe do esporte, tinha o Leão, tinha o Éder, tinha o Betão, Robertinho, todos os jogadores que passaram na seleção. Aí quando o Leão assumiu, ele fez uma limpa, não é que o Éder já voltou para o Botafogo, mas ficou lá o Robertinho, ficou o Betão, daí ele fez uma limpa grande, e daí só pegou os meninos. E ele, como treinador, fez aquela equipe, porque ele era, a princípio, quando ele parou de jogar, ele ainda continuava sendo assim um irmão mais velho, um cara que, olha, que o Leão já tinha passado 4 Copas do Mundo, campeão mundial, olha, trabalhou na academia. Aí ele foi um cara que me ajudou muito, principalmente se eu tivesse tido os conselhos do Leão no começo, aqui no Pinheiros, eu tinha ido muito mais longe na minha carreira. Ele que descobriu todo o meu talento, simplesmente pedindo para eu treinar mais. Eu não era um cara de treinar muito, ele chegou treine, você tem uma capacidade técnica muito grande, você precisa da tua condição física, precisa participar mais do jogo. Aí eu comecei a treinar, foi aonde ele montou essa equipe do esporte, que ficaram 2 anos quase os mesmos jogadores, tanto que em 87 nós terminamos aí. Se você for ver quem saiu em 88, acho que só foi o Estevão, o zagueiro, que hoje é o Estevão Soares, e os outros todos ficaram. E depois tivemos o Rogério, teve a infelicidade, daí apareceu o Dinho, que é um grande jogador, tecnicamente até melhor, mas o Rogério é um grande jogador também. E daí fizemos um campeonato. Sobre esse negócio de 87, até eu comento. Se a gente tivesse sido campeão brasileiro novamente em 88, ninguém ia estar comentando 87. Porque quem foi campeão em 88 foi o Bahia. E nós jogamos com o Bahia nas quartas de final. Eles empataram com a gente em 1-1 lá na Ilha do Retiro. Nós fomos jogar em Salvador, lá foi 0-0. Nós fomos melhores que eles, nosso time era melhor. Olha o time que era do Bahia. Nosso time era muito bom. E olha, nós tínhamos um jogador impressionante, que não é muito comentado. Ele é o Zico. O Zico aqui, que jogou aqui no Colorado, foi pro Central. Ele foi o jogador mais importante, ninguém comenta muito, mas eu sempre
pego e lembro que o Zico fazia os gols mais importantes da equipe. O jogo contra time grande, 1-0, 2-1, quem fazia o gol? Zico. O Nando estava lá, o Augusto estava lá, Robertinho, mas o gol decisivo e os gols importantes sempre foi o Zico quem fez. E daí, voltando a falar do vamos lá que eu me perdi um pouco. Do Leão e a troca com o Neto, né? Porque tem muita gente que acaba meio que depreciando essa troca, né? Porque como na verdade é que Neto, hoje é mais fácil de você falar, né? Depois do que o Neto comenta muito hoje, mas depois do que ele foi, tudo que ele foi. Daí, lembrando, antes de eu participar da troca, eu era para jogar junto com ele. Porque o Sport me liberou para acertar com o Palmeiras. Eu fui lá, acertei com o Palmeiras, cheguei em Recife, eu estava vendido para o Corinthians. Então, olha a confusão que a diretoria do Sport na época me colocou. Mas tudo bem, eu voltei lá, conversei com o pessoal do Palmeiras, eles me liberaram, acertei com o Corinthians e fui jogar no Corinthians. Depois houve de novo a intenção, daí o Neto não estava bem no Palmeiras, mas lembrando agora, a troca minha pelo Neto, o Neto era um futuro jogador, tinha um futuro, que tinha sido vice-campeão pelo Guarani, e apenas isso, e era uma promessa. Eu já tinha sido campeão paranaense pelo Pinheiros, já tinha uma passagem de um ano pelo Santos, fui campeão brasileiro pelo Sport, campeão pernambucano, melhor jogador do estado. Se fosse comentar na época, quem estava perdendo era o Corinthians, não o Palmeiras. Mas o pessoal comenta agora, porque é o Neto que comenta agora. Até porque tinha, se não me engano, o Dida, né, que naquela época... Na época tinha o Dida, jogador de seleção, campeão brasileiro também pelo Curitiba. E... foi eu e o Dida que estavam no Corinthians, foi o Neto e o Denis que estavam no Palmeiras. Aliás, quem mais perdeu nessa troca foi o Corinthians. Mas, se você for ver depois, o Neto foi um grande jogador, indiscutível. Também foi o único clube que o Neto jogou. Mas jogou muita bola, tem que tirar o chapéu, tem que saber. Independente do que ele comenta da troca, foi assim ou assado, se foi ruim, mas na época que ele foi trocado ele não comentou isso. Depois que as coisas acontecem fica mais fácil. Então, mas eu acho que às vezes o comentário tem um pouco de desrespeito, que não é legal, principalmente o jeito que era feito os comentários, o Neto passava do limite. Hoje você vê o Neto falando que foi importante o Leão na vida dele, tudo, mas até então é que a pessoa vai pegando uma certa idade e vai começar a ver as coisas que errou. Até ele já me ligou, já conversamos sobre essas coisas. Hoje já não comenta mais os comentários que ele fazia lá no começo, que ele tinha raiva do Leão, não sei, agora não tem mais raiva, mas antes tinha raiva, e em vez de peitar ele, ficava comentando um negócio. Eu até falei assim, liguei pro Leão, o cara tá passando dos limites, eu sou um pai de família, tenho esposa, filhos. E até porque tem uma história também, né? Sou um ídolo, eu falei, sou um ídolo de uma torcida no qual ele está denegrindo muito a minha imagem. Eu tenho que ir nessa emissora, tá? Daí ele até falou, mas deixa que eu vou lá. Daí ele foi lá, e o Neto já não apareceu, já correu. Então essas coisas aconteceram tudo nesse tempo, mas hoje já está tudo contornado, essas coisas. Mas a gente fica triste pelos comentários que aconteceram, mas isso, se você for perder o sono por causa disso, meu amigo, já passei. Pois não, eu queria fazer uma última pergunta só para encerrar aqui da minha parte, e aí eu deixo o Ribamar à disposição de vocês, justamente porque a gente chegou ali já nos anos 90, né, quando houve essa troca, e você terminou a carreira muito jovem, né, considerados até mesmo para os padrões mais antigos, né, acho que foi com 31 anos você acabou encerrando.
Como é que foi esse final de carreira? Porque você sofreu muito com lesões, né? Até você citou anteriormente que a parte física, né, que você não teve na base, isso talvez tenha te feito muita falta, né? Se fosse de repente hoje em dia, a tua carreira teria durado muito mais. Até pela sua característica de jogo, o jeito que você jogava. E você encerrou no CRB, se não me engano, né, 94. Como é que foi para você naquela época, com 31 anos, início de anos 90, e ali já começava até mesmo uma transformação no futebol em relação a empresários, aquele glamour todo, porque o jogador não ganhava muito dinheiro. A gente comentou em outra live aqui com o Nilson e com o J. Bonfim a respeito disso, né? Porque antigamente, se você tinha uma oportunidade de ter um emprego que te dava uma oportunidade de ter uma continuidade, às vezes você optava pelo emprego do que jogar futebol, porque o risco era muito grande, né? Se você se machucasse ou alguma coisa assim, você poderia comprometer o seu trabalho, porque não tinha um salário tão alto realmente. Então como é que foi para você a parte psicológica de realmente falar, não, eu vou encerrar e agora já deu, agora eu vou pensar em outras coisas? Bom, foi muito triste. Primeiro que em 1994, eu joguei em 93 aqui no Curitiba, em 94 fui disputar o Campeonato Paulista pelo Ituano. Fizemos uma boa campanha e logo em seguida do término do Paulista eu fui fazer uma entrevista para ir pro Osaka, no Japão, 94 isso, em julho. Eu fico conversando com o pessoal que eu coloquei tudo minhas fotos das minhas equipes no currículo que eu tive que fazer para levar lá pro pessoal do Osaka. E hoje falta muitas fotos minhas, eu acabo sempre pegando aí no Facebook, alguém que me manda, porque eu perdi muitas. Até não tenho foto do Palmeiras, essa que eu coloquei aí, eu joguei vários jogos no Palmeiras e só tem uma foto que eu fui fazer uma excursão com o Palmeiras. Tem uma foto no meu Facebook de um casamento no hotel lá com os jogadores, tiraram a foto. Agora aparece sempre uma foto, eu guardo, porque eu mandei tudo no currículo. Do Pinheiros também, né? Do Pinheiros, tem bastante também do Pinheiros. Mas voltando ao meu problema, é aquilo que eu falei, se eu tivesse tido uma base melhor, tivesse tido infantil, juvenil, júnior, tivesse passado 4, 5 anos fazendo um trabalho de base, de muscular que eu digo assim, treinamentos normais só, não precisava nem ter sido trabalhado na parte de musculação, essas coisas, mas tivesse tido uma vida de atleta na base, eu não sofreria tanto como eu sofri no profissional. E quando eu cheguei com 31 anos, eu já tinha umas dores nas costas na Inter de Limeira, que era em 91. Depois foi se agravando. E eu não sabia, na época a gente não tirava radiografia, não aparecia nada, porque só mostra a parte óssea. Depois lá no CRB eu cheguei, eu cheguei na quarta, treinei na quinta, sexta-feira fiz o 2 toques, sábado concentramos, jogamos no domingo, fizemos uma partida do Clássico das Letrinhas lá, CRB, CSA, fizemos um bom jogo, fiz um bom jogo, foi 2-2, a equipe do CRB só perdia pro CSA. E na terça-feira fui fazer o primeiro treino da semana, na hora que eu terminei o treinamento, senti a coluna. Não conseguia nem ficar em pé e nem sentado, só deitado. Daí eu fiz uma tomografia, acusou lá que eu estava com uma hérnia, aí eu não tive que fazer um tratamento para poder viajar. Eu fiquei uns 15 dias trabalhando na piscina, trabalhando respiração, alongamento, para poder andar, ficar umas 2 horas, 3 horas sentado ou em pé. Se tem uma coisa ruim que se eu não gostar de alguém, eu não vou querer que essa pessoa tenha hérnia de disco, principalmente a que eu tive, que como doía. Eu perdi com aquilo, eu fui jogar no CRB para não ficar parado durante a Copa do Mundo. Eu assisti a Copa do Mundo inteirinha na cama. Então, foi triste para mim, eu tive que parar, não digo parar, eu
Eu fui tratar, fiz a cirurgia em 94 mesmo aqui, eu fui até Recife, que eu confiava muito no médico do esporte, e ele me indicou o Luiz Roberto Viale aqui de Curitiba, que era um ortopedista especialista em coluna. Vim aqui, fiz a cirurgia e me recuperando, fazendo fisioterapia, tudo, abri um negócio. Só que eu ainda tinha a intenção de voltar a jogar, porque daí eu soube que o Jatobá também já tinha feito cirurgia, que o Ivaí tinha feito cirurgia, o Sócrates mesmo tinha feito. Então eu falei, vou tentar voltar, mas saí com o meu trabalho, eu já não consegui mais deixar de cuidar do meu negócio. Daí acabei parando sem querer parar, mas o problema mesmo foi da coluna. Tive que fazer uma cirurgia, na qual voltou depois o problema em 2005, fiz outra cirurgia no mesmo local. Mas é isso aí, e naquela época, em 94, que assumiu, acho que o Fernando Henrique Cardoso, e o dólar parece que ficou 1 por 1, e daí começou o futebol a dar muito dinheiro, e eu parei bem na hora que começou a coisa a ficar boa. Mas tudo bem, eu perdi a oportunidade de ir pro Japão também, que eles tinham interesse, e eu estava bem cotado em virtude eram 3 atletas que era para ir, era o Marquinhos do Atlético Mineiro, como é que é o nome, que jogou aqui no Colorado, jogou no Criciúma, um meia do Criciúma, esqueci o nome dele, e eu. E esse meia do Criciúma era meio maluco, jogou no Botafogo também, o Marquinhos, um baixinho, bom jogador, e eu, que era casado, com filhos, tudo, e o Japão tinha muito interesse em atletas assim, com família, tudo. O perfil atraía muito os japoneses. E infelizmente eu perdi até aí nessa parte, mas eu não reclamo de nada. Fui muito feliz, fui campeão, sou ídolo de uma torcida, sou reconhecido como chego lá, quando eu chego em Recife, se desce a escada rolando, o pessoal fica te apontando, é sinal que ainda lembram de você. E o pessoal vai na rua, pede autógrafo, pede para tirar foto, e isso não tem preço. Eu sou um cara feliz, não tenho nada a reclamar do futebol, e a vida para mim, dentro daquilo que eu gostava de fazer, que é jogar futebol, foi muito linda. Beleza, bom, Jota Bonfim, para registrar aqui rapidinho antes da gente finalizar o programa, a participação do pessoal aqui na live, né? Muita gente comentando. O Ricardo Eloy, lá do Jardim Monza, em Colombo. Nosso amigo Peixe, goleiro aqui de Fazenda Rio Grande também, mandou o seu recado. Nosso amigo Lito, que já registramos aqui. O Dori Edson. E também quem mais aqui participando, o Célio Roberto Luz também participando aqui conosco. Enfim, muita gente gostando e interagindo aqui com o nosso convidado da live. Eu agradeço desde já a todo mundo que assistiu, que participou, que mandou a sua pergunta. Realmente, né, o intuito é fazer uma resenha como essa, contar um pouco da história do convidado. E que histórias, né? Muito bacana realmente trazer um campeão brasileiro aqui nos estúdios da nossa JB Comunidade FM. Com você, Jota. Nosso amigo Lito aí, ó, um dos gols mais bonitos que já vi foi do Riba, contra o Ipiranguinha, do nosso amigo Ivandel. Deixa eu ver se eu consigo terminar aqui, viu, Luiz Daimon, o que ele estava falando aqui, porque ele disse que você lembra desse gol aí, Ribamar? Tá aqui, ó, Jota. Quando todos pensavam que o Riba ia dominar a bola, ele meteu de primeira por cima do goleiro. Golaço, golaço, golaço. Foi contra o Ipiranguinha, no campo do Ipiranguinha. Lembra desse gol aí, não? Poxa, eu não lembro assim, né? Mas na época do cinquentinha a gente ainda fazia gol. Eu na verdade, eu gostava sempre mais de dar assistência para os gols do que fazer gols. Igual hoje ainda a gente participa, nós temos os nossos clubes que participam do cinquentinha, hoje sessentinha, até eu já estou jogando no sessentinha. E estamos, né? Estamos. E a gente, eu sinto, eu gosto mais de dar um passe para um companheiro fazer gol do que fazer gol, porque o pessoal já espera que você faça gol, mas eu fico mais feliz quando um companheiro, às vezes, que não teve
a oportunidade que eu tive de jogar profissionalmente, mas jogou no amador e é um amigo e tudo. Quando ele faz o gol, eu fico mais feliz do que eu mesmo fazendo o gol. Sai pênalti, eu não quero bater, quero que bata um deles para eles terem o prazer de fazer o gol. Porque o que eu tinha que ter alegrias com o futebol, ainda vou continuar tendo assim, para mim, pessoal, eu já tive profissionalmente. Agora é só o prazer de estar com os amigos, bater uma bolinha. Claro, se tiver a oportunidade de ser campeão, independente de idade, de 50, 60, vamos procurar ser. E fazer a alegria dos amigos. Nilson, última pergunta para o nosso convidado. Eu ia pedir para o Ribamar para fazer exatamente esse link, porque ele iniciou lá mencionou aqui no Capão Raso, né, que é o futebol amador aqui de Curitiba, naquela oportunidade, aliás, muito forte, né, Riba? Já não é mais atualmente, né? E hoje ele é o número 1 comandante aí da equipe do Fórmula 1, né? Uma equipe já tradicional aqui em Curitiba também, que disputa os campeonatos de 50, de 60 mencionados. Eu gostaria que você fizesse um apanhado, falou muito sobre a questão da sua vida profissional e cheia de glórias e tudo isso nós reconhecemos. Mas também um pouquinho, porque a JB Comunidade também privilegia, certo, J. Bonfim, o futebol amador, e você é um grande conhecedor e um cara muito respeitado nesse meio, o Ribamar. É o seguinte, Nilson, na época que eu joguei a Suburbana pelo Capão Raso, eu tinha 17 anos. E naquela época a gente jogava, não era como hoje. Hoje o amador não está amador. Muita gente ganha para jogar, apesar que não ganha como profissional, mas tem muita gente que ganha, faz do amador o seu trabalho. Porque tem pessoas que pegam e oferecem o dinheiro e o pessoal aceita e vai jogar. Antigamente eu jogava pela Coca-Cola, pelo pão com mortadela depois do jogo. Jogava aqui no Capão Raso, tinha o Pescuma, Valdemar, que hoje continuam comigo. Joguei com o Douglinhas, que eu vi ali uma faixa de campeão da Taça Paraná, acho que é do Fanático. Douglinhas, o professor? O Douglinhas jogou lá muitos anos, né? Foi muitos anos ele jogou ali. Tive ali, reparei ali e lembrei do Douglinhas. Douglinhas jogava lá comigo na época, Celso Gogola, Marião, Dinei, Teteu. Nós não fomos campeões. No ano seguinte, quando eu fui para o Pinheiros, o Capão Raso foi campeão em 81, foi em 80 isso. E agora, voltando ao Fórmula 1, o Fórmula 1 é uma equipe que me abraçou quando eu parei de jogar. É uma equipe também que fazia apresentações, que era uma equipe muito boa na época. Depois de um certo tempo, a gente pegou uma idade, deu um tempinho, e agora que atingiu a idade, agora que eu digo uns 5, 6 anos atrás, que atingiu a idade de 50, voltamos a participar desse campeonato de 50, onde voltou todo mundo, continua lá com a gente, lá o Pescuma, continua o Homero, que era lá do Fórmula 1, o Douglinhas tá lá com a gente, o Valdemar acompanha o grupo. Então, o Bonfim, né? O Bonfim a gente jogou contra, sabe? O pessoal do Capão, o pessoal do Capão Raso também, muitos voltaram a jogar lá no 50, esses dessa época. O Celso Gogola não pode jogar mais, infelizmente, por problema do... Eu fui campeão 2 vezes com o 50 do Capão Raso. Lá, Capão... Primeiro com o Tizil, né? Que ele que comandava, depois com o Jorge Moraes. O 50 do Capão foi seguidas vezes campeão, né? Tem 6 ou 7 títulos, se não me engano. De 15 aí que tem, ele ganhou uns 10 pelo menos. Mas, voltando à Fórmula 1, hoje éramos um grupo no começo de 20 pessoas. Hoje nós somos um grupo de 120 pessoas. Porque de um grupo a gente acabou fazendo o Fórmula 1A, Fórmula 1B,
Fórmula 1 sessentinha agora, e tem um Fórmula 1 amistoso, que o pessoal chega para jogar no amistoso, porque tem 48, 47, que gosta do grupo, bate uma bola. Onde que é a sede do Fórmula 1? Porque todo mundo comenta muito, né? Quando se trata de qualquer jogo do Fórmula 1, o comentário nos bastidores é muito grande, até porque pela questão de ex-jogadores profissionais como você e muitos dos amigos que a gente conheceu no passado. No Fórmula 1, esses profissionais que jogaram foi vamos lembrar lá, jogou no Pinheiros também. Não, antes lá atrás, antes de eu jogar no Fórmula 1, ponta esquerda do Pinheiros. Já lembro o nome dele. Então, já voltamos. Mas jogou, agora veio o Poleto, que eu consegui trazer para o Fórmula 1, o Mussolini jogava, o Cuca jogou anos e anos no Fórmula 1, e agora está jogando pelo Flamenguinho. Ele adotou o Flamenguinho, né? Ele que adotou o Flamenguinho, não foi o Flamenguinho que adotou ele. E ele faz uma boa participação lá. E já vou me lembrar, o ponto esquerdo do Pinheiros, jogou lá. O pessoal comenta muito dele, gosta muito dele. E o pessoal antigo do Fórmula 1 hoje se mantém, o Paulo Maravilha, o Pescuma. O Pescuma é conhecido na suburbana. Várias vezes. Todo mundo, e o Douglinhas. E eu, 25 anos, é uma vida já lá no Fórmula 1, faz desde 95, então o Fórmula 1 tem 44 anos. O Fórmula 1 foi montado, a sede hoje do Fórmula 1 é lá no Copa 14, que a gente se reúne, e numa quadra de esportes sintético, e os jogos a gente manda onde nasceu o Fórmula 1, que é no Novo Mundo. Na época, o Hélio Cury, hoje presidente da federação, o Homero, o Alfredão, Paulo Maravilha, o Isaac, vários, se eu vou acabar, não vou lembrar do nome de todos, aí alguns já se foram, mas fizeram um belo time na época e hoje um belo clube. Beleza. Agradecendo aí primeiramente a participação do Nilson aqui com os comentários, trazendo sempre, abrilhantando mais a nossa live desta quarta-feira aqui pelos lados da cidade de Fazenda Rio Grande. Um abraço especial também para toda a galerinha que nos acompanhou na live. Muito obrigado, Nilson, e é claro, né, amanhã, 12 horas, firme aqui. Sem dúvida, amanhã estaremos aqui já na expectativa do que o Paraná poderá produzir no jogo da noite. Nós, ao meio-dia, estaremos aqui. Agradecendo também a participação de amigos, como o Célio, que nos passou mensagem acompanhando, sempre é muito bom. E dizer aqui, finalmente, então, ao Ribamar, né, que é um velho conhecido, né, desde a época de Pinheiros. Ele que sempre foi um gentleman, gente, vocês estão vendo ele aqui falando sobre o futebol, falando, bom, agora ele parou e é o contrário. Independente, esse sempre foi o Ribamar, campeão brasileiro, jogando pelo Palmeiras, pelo Corinthians, enfim, onde ele estava, ele sempre, essa pessoa querida, essa pessoa bastante simples, humilde até, e isso realmente te engrandece ainda mais, Ribamar. Agradecer a sua presença aqui, o convite que fizemos em você ter aceitado, né? Virar a humilde casa aqui da JB Comunidade, e você que é uma pessoa que tem uma representatividade muito grande no futebol brasileiro. Beleza, Nilson, um abraço especial para você que está nos curtindo aí no bairro Iguaçu. Alô, Juarez, toda a família ligadinho com a gente lá no Nações. Alô, Paulo Kochinski. Esse jogava, viu meu amigo Kochinski? O Márcio Kochinski também ligadinho conosco aqui na JB Comunidade FM. Ribamar, eu, J. Bonfim, agradeço de coração mesmo a sua presença aqui na nossa humilde casa. É uma rádio comunitária, a gente está começando um novo trabalho, juntamente com o Luiz Daimon, que veio para brilhantar e deixar melhor ainda aquilo que a gente vinha fazendo. E, é claro, trazer você. É o primeiro jogador ex-profissional que trazemos à nossa casa. Então, eu quero agradecer de coração mesmo a sua presença. Olha, Bonfim,
apesar de conhecer muito tempo, o Nilson, mais tempo ainda. Não imaginei que eu tivesse que vir aqui, imaginei que ia ser pelo Instagram, mas... Na Fazenda Rio Grande tem, poxa, coisa. Eu tranquilo em casa, cheguei, tomei um banho, fiz a barba, falei, vou parecer bonito no Instagram. No fim, me liga, eu tenho que vir aqui. Outra, peguei o carro, voei para cá. Para mim não tem isso, o mais gostoso, faz muito bem pro ego da gente, você voltar a falar do seu passado, principalmente quando o seu passado foi muito legal. Eu acho o meu passado muito legal. E a hora que precisar me convidar, eu vou com o maior prazer. Para mim não tem... Eu falar da minha vida, principalmente do futebol, porque quando você é futebol, você é um cara público. Então você tem que passar para todos que estão começando agora, saber que nada é mar de rosa, tudo não é só Santos, Corinthians, Palmeiras, Fluminense, campeão brasileiro pelo esporte, teve lá o Blumenau de Santa Catarina, teve a Internacional de Bebedouro, tem a Inter de Limeira, que também era uma grande equipe quando eu joguei, teve o Ituano, o CRB. Então, o jogador de futebol tem todos os tempos e não tem por que a gente ser convidado e não ir. A gente tem que ir, principalmente falar de futebol e daquilo que fez muito bem para a vida da gente. Beleza, Luiz Daimon, para suas considerações finais, você que comenta com muita propriedade a questão do Atlético Paranaense, o nosso rubro-negro da Baixada, o Verdão do Alto da Glória, de tantas e tantas glórias, o Coritiba Futebol Clube e, claro, no tricolaço da Vila Capanema, do nosso companheiro e amigo Nilson Souza. Luiz Daimon, com você, as suas considerações finais. Já são 21 horas e 48 minutinhos, passamos só 48 minutos, né, Luiz Daimon? Só 50 minutos, né? Hoje rendeu a resenha, mas valeu a pena, com certeza. Eu também, assim como vocês, agradeço muito ao Ribamar pela predisposição de vir aqui até o nosso estúdio. Realmente não é fácil, né, esse deslocamento longo, mas a gente agradece, até porque, como o J. Bonfim disse, nós somos uma rádio comunitária e tem muitas vezes aqui no bairro mesmo pessoas que não têm às vezes acesso, né, a conhecer histórias como essa, né, porque além de ser um desportista é um vencedor na vida, porque como você bem destacou, né, não é só o campeão brasileiro, não é só colher os louros, mas começa tudo de muita ralação, abrir mão de muita coisa, então isso é muito importante, a gente gosta de trazer esse tipo de experiência para cá, para a nossa emissora, então eu com certeza agradeço muito, foi um prazer estar conversando com você hoje. E para encerrar minha participação, viu, Jota? Só atualizando alguns resultados, o Santos goleou o Grêmio por 4-1, viu? Um gol de Marinho e 3 gols do jovem Caio Jorge. 4-1 para a equipe do Santos, mais um brasileiro na semifinal da Taça Libertadores de América. O gol do Grêmio foi feito por Tassiano. A bola tá rolando para Racing e Boca Juniors, o outro jogo destas quartas de final. Pela Copa Sul-Americana, o Bahia foi eliminado pelo Defensa e Justiça, já havia perdido o primeiro jogo aqui no Brasil e mais uma nova derrota por 1-0. Pelo Brasileirão, bola rolando, Atlético Goianiense e Fluminense, São Paulo e Galo 0-0 nos 2 jogos. Pela Série B, já encerrados, Brasil de Pelotas 0, Botafogo também 0, Guarani 1, Confiança 0, Chapecoense e Náutico 0-0. Valeu, J. Bonfim, um abraço para você, boa noite. Nilson também, valeu pela presença, nosso grande companheiro com as notícias do Paraná, e a você que nos ouviu, que nos assistiu pela live, obrigado pela participação. Amanhã, meio-dia, a gente tá de volta, se Deus quiser. Valeu, galera, abraço. Beleza, Luiz Daimon, beleza. Também meu amigo Ribamar, só corrigindo, viu? Já me corrigiram aqui, viu, Ribamar? Disseram, né? E o Nilson, quando eu toquei no assunto, que é o primeiro profissional que vem à nossa humilde casa. E o Nilson? O Nilson é parceiro nosso, então já faz parte da casa no seu dia a dia, né? Então não dá para contar como um profissional que já veio aqui. Ele já trabalha com a gente, já faz esse trabalho muito dignificante, trazendo principalmente os bastidores do tricolor da Vila Capanema, e é claro, a gente tem um carinho todo especial, senão ele não estaria aí. Viu, Lito, Roselito Campos? Um abraço a você, sem dúvida nenhuma, com
toda a humildade, com todo o carinho que tenho para cada um de vocês, amigos do esporte. A você da cidade de Curitiba, que nos deu o prazer desta audiência maciça aqui na JB Comunidade FM. A você, amigo da cidade de Fazenda Rio Grande, um abraço especial deste que vos fala, J. Bonfim. Ao meu companheiro Nilson, a você mais uma vez, Ribamar, e a também o meu companheiro e amigo Luiz Daimon, aqui ligadinho sempre na JB. E claro, aquela uma que está me aguardando lá, passamos os 50 minutos, viu, dona Dila Bodjarski? Daqui a pouco eu chego por aí pra gente matar a saudade do coração, tá certo? Um abraço a todos vocês, desportistas. Amanhã, a partir das 12 horas, eu volto com a primeira edição do Mundo Esportivo. O melhor time de esportes está aqui na JB Comunidade FM. Até lá, gente da gente que curte a gente.